Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Anatomia Virtual. Deixe seus comentários, seu joinha. Nessa videoaula sobre o sistema genital feminino ou sistema reprodutor feminino, eu vou apontar simplesmente algumas generalidades sobre este assunto. Eu não vou me aprofundar na parte das funções e também na parte fisiológica de cada estrutura e também no que compete a parte da histologia, que é só visto na histologia, e irei apontar as estruturas principais, que compõem aí o sistema reprodutor feminino, Então, na verdade, pessoal, o sistema genital masculino, junto com o sistema genital feminino e o sistema tegumentar, este principalmente por incluir as mamas, vão constituir aí o aparelho reprodutor. E assim, olhando do ponto de vista da reprodução, o organismo feminino é mais complexo que o do homem, pelo simples fato de possuir mais um órgão e, consequentemente, mais uma função, ou seja, que esse órgão a mais, que é o útero, no caso, ele tem a função aí de abrigar e propiciar o desenvolvimento do novo ser vivo, e assim os órgãos do sistema genital feminino, eles vão desempenhar várias funções, que é fornecer gametas femininos de cópula, de fecundação, além de receber e alojar e manter o produto da concepção em desenvolvimento até a expulsão no parto. Além dessas funções do sistema genital feminino, nós temos que incluir também as mamas. Embora elas pertençam ao sistema tegumentar, elas são consideradas anexo a esse sistema devido à sua função de lactação para nutrir o lactente. Bem, eu coloquei aqui para vocês deixei citado as funções que eu acabei de citar, e nós temos os órgãos genitais femininos. Eu separei aqui para poder ficar mais fácil, para poder a gente descrever esses órgãos. Eu separei em órgãos genitais internos e órgãos genitais externos. Os órgãos genitais internos são os ovários, tubas uterinas, útero e vagina. Lembra que eu comentei na aula do sistema genital masculino que existe entre o sistema genital feminino e masculino um negócio chamado de homologia funcional, ou então de dimorfismo sexual. O que é isso? Que embora, pessoal, as estruturas, lógico, do sistema reprodutor feminino ou genital feminino sejam totalmente diferentes do sistema reprodutor masculino, elas têm uma equivalência quanto à sua função. Então, por exemplo, as gônadas do sistema reprodutor feminino são os ovários. O que os ovários vão produzir? Vão produzir os gametas femininos, que são os óvulos, exceto que tem uma parte hormonal também que vai conferir os caracteres sexuais da mulher, secundários da mulher. Assim como no homem, quais são as gônadas no sistema reprodutor
masculino? Os testículos. Os testículos, eles vão produzir quais são os gametas masculinos? Os espermatozoides. Fora isso, também tem uma parte hormonal que confere a parte funcional dele, que vai liberar um hormônio que é a testosterona, enquanto o ovário é estrógeno mais progesterona. Por exemplo, quem conduz esse gameta, né, ele vai ter que ser conduzido até o útero, porque o útero, como eu disse para vocês aqui no início da nossa videoaula, que o útero ele serve para implantação, para desenvolvimento do feto, é onde vai alojar um novo ser vivo. Só que existe uma parte que uma estrutura, né, do sistema genital feminino, que é chamada de tuba uterina. Pelo amor de Deus, não me chame mais de trompas de falópio, porque não existe mais, tá? Antigamente se homenageava muito o anatomista que se descobria tal estrutura, por isso que se chama trompa de falópio. Mas enfim, hoje surgem tubas uterinas, né? E as tubas uterinas, elas servem para quê? Para poder fazer a condução do gameta até o útero. Já o útero, como eu disse para vocês, né? O útero, ele vai servir aí para abrigar um novo ser vivo. É o único órgão, tá? Vamos dizer assim, como eu disse, que ele é único, o que torna, né, o sistema genital feminino mais complexo do que do homem, por possuir esse órgão exclusivo, que é o útero. Já nós temos também o órgão da cópula, que é a vagina, assim como nós temos o sistema reprodutor masculino, que o órgão da cópula é o pênis. Enfim, essas características é bem interessante, que vocês podem ouvir falar sobre esse lance aí de dimorfismo sexual, que eu vou fazer uma pequena videoaula sobre isso, mostrando as estruturas equivalentes. Bem, nós temos os órgãos genitais femininos externos, tá? Os órgãos genitais femininos externos, ele também é chamado de pudendo feminino ou vulva, que é composta, né, de monte do pubis. Nós temos os lábios maiores, tá? Que, como eu falei, a maioria das estruturas tem uma equivalência com o sistema reprodutor masculino. Por exemplo, os lábios maiores se equivale ao escroto. Aqui a gente tem os lábios menores, né? E esse espaço aqui compreendido entre os lábios menores é compreendido, tá, de vestíbulo da vagina. E quais são as estruturas aí que nós encontramos aí, né? Então, aqui a gente tem o clitóris, tá? Nós temos o ósseo externo da uretra, o ósseo vaginal, e também ao lado desse ósseo vaginal nós vamos encontrar as glândulas vestibulares, na qual essas glândulas vestibulares maiores e menores que se encontram aí, ela é responsável pela lubrificação da vagina, enquanto que também essas glândulas vestibulares maiores e menores no homem se equivale à glândula bulboretral, que a glândula bulboretral, o que ela vai fazer? Ela vai lubrificar a uretra para a passagem do líquido seminal. Bem, e o clitóris também, assim como o pênis, é formado de tecido erétil, né, formado por dois corpos cavernosos, um esponjoso
e a glande, nós temos também essas estruturas pertinentes ao clitóris, que equivale ao pênis, né, no homem. Bom, antes de a gente começar a descrever os órgãos genitais femininos, eu vou explicar para vocês que existe uma diferença entre a cavidade peritoneal, né, da mulher e do homem. Mas o que é o peritônio, né? Vocês vão reparar que no sistema respiratório tem, no coração tem sempre o quê? Uma membrana que vai revestir esse órgão, tá? Então, por exemplo, no coração é o pericárdio, nos pulmões é a pleura, né? Enfim, só que aqui, quando a gente for dar sistema digestório para vocês, eu vou comentar que existe uma serosa que recobre os órgãos abdominais e ela funciona, tá? Essa serosa é como se fosse um lençol, tá? E a gente dobrasse esse lençol ao meio. Aí a parte do lençol que está em contato, vamos supor, com você, vai ser a parte visceral. E aqui está a dobra, que fica mais distante, é a parietal. Então, o que é o peritônio? O peritônio é isso, é uma membrana serosa que ela vai revestir as estruturas da cavidade abdominal. E essa cavidade abdominal, ela tem um comportamento, né, diferente no homem e na mulher. Então, por quê? Existe um ósteo chamado ósteo abdominal da tuba uterina, que nós vamos comentar na estrutura da tuba uterina. Porque quando o espermatozoide é lançado no caminho para chegar até o processo da fecundação, o que acontece? Ele precisa de algum meio, né, para poder entrar aí, para ser conduzido, né, que tem uma estrutura localizada aqui, ó, nessas estruturas aqui chamadas de tubas uterinas, né, que é chamado ósteo abdominal da tuba uterina, que é exatamente isso que é o ponto de comunicação. Então, essa característica se torna que a cavidade peritoneal da mulher é aberta e do homem ela é fechada, tá? Outra coisa, os órgãos genitais internos da mulher, quer dizer, o ovário, as tubas uterinas, a vagina, todos os órgãos internos da mulher, reparem que anteriormente, nós nesse esquema aqui que eu gosto muito, acho bem didático para vocês entenderem, aqui nós temos representado, olha, a bexiga urinária e aqui o reto, né? O que é a mesma coisa que a gente vê aqui, ó, a bexiga urinária e o fundo aqui do reto. Então, e aqui representado entre a bexiga urinária e o reto, está localizado aí os órgãos internos femininos, tá? Útero, tuba uterina, ovário e vagina. Fica acoplado aí entre o reto e a bexiga urinária. A bexiga anterior e o reto posterior. Bem, o que acontece? Como eu disse para vocês, o peritônio na mulher ela é diferente, porque quando o peritônio ele vai revestir aí a cavidade abdominal, quando ele chega na bexiga urinária, ele vai sofrer uma reflexão. E essa reflexão ela vai se estender aqui
no útero, tá? Que vai dar origem a um ligamento chamado ligamento largo do útero. E é através desse ligamento largo do útero que irá surgir, né, os demais ligamentos do sistema reprodutor feminino. E ainda essa reflexão do peritônio que ocorre, ele promove aqui, ó, como se fosse dois compartimentos, tá? Aqui tá os órgãos genitais internos, então aqui seria um compartimento anterior, um compartimento posterior, né? Que é chamado, tá, de escavações. Existem duas escavações, a escavação vésico-uterina e a escavação reto-uterina. A escavação vésico-uterina, ela é localizada entre a bexiga e o útero. E a escavação reto-uterina entre o reto e o útero, sendo de forma posterior. Bem, pessoal, falado isso, né, eu coloquei aqui a imagem, inclusive com os nomes, para vocês irem se familiarizando com os nomes pertinentes, as estruturas que geralmente o professor de vocês vão colocar isso no roteiro de aula prática e vão cobrar de vocês na aula prática. Bem, eu vou falar rapidamente dessas estruturas. Eu sugiro para vocês que vocês estudem sempre com o roteiro pedido, solicitado pelo seu professor, porque às vezes no Atlas, mesmo na internet, vocês olhando uma imagem, às vezes vai oferecer muita informação, e cada curso da área da saúde é exigido uma exigência para ser cumprida. Então, por exemplo, quem estuda enfermagem não vai ter o mesmo roteiro de aula prática quem faz fisioterapia, por exemplo, um exemplo. Então, sempre estudem dessa maneira. Então, os ovários, como eu disse para vocês, eles são quem? Eles são as gônadas do sistema reprodutor feminino, tá? E essas gônadas do sistema reprodutor feminino, eles vão produzir o que? Os óvulos, sobre a ação hormonal aí do estrógeno e progesterona, o que ocorre aí durante o ciclo menstrual da mulher. Não é o foco hoje da nossa videoaula falar sobre esse assunto. Bem, o ligamento, como eu falei para vocês, a maioria dos ligamentos pertinentes ao sistema reprodutor feminino é proveniente do ligamento largo do útero, tá? Então, tudo isso daqui, ó, esse leque que vocês veem aqui, é um ligamento largo, tá? Do útero. E tem alguns ligamentos que são próprios. Então, aqui a gente tem, ó, por exemplo, ó, o ligamento do ovário, que na nomenclatura antiga da anatomia tá como ligamento próprio do ovário, né? Aqui também nós temos um outro, né, chamado de mesovário, onde nós vamos encontrar parte do hilo do ovário. O que é hilo na anatomia, tá? O termo hilo também vocês vão encontrar em vários órgãos da anatomia. Então, por exemplo, o fígado tem, no rim tem, no pulmão tem o hilo. O que é o hilo? O hilo, tá? Geralmente fica na parte medial, né? Que
é uma parte na qual que vai fazer a comunicação de entrada e saída de estruturas. Quais são essas estruturas? São veias, artérias, vasos linfáticos, inervação, que vai passar por essa parte aí do hilo ovárico. Nós temos também, né, duas extremidades, a tubárica, né, e a ovárica. Além disso, né, nós temos também o ligamento suspensor do ovário. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, mesovário, e também dá para ver um tipo de uma estrutura que é bem, quem tá com a peça anatômica aí mesmo, cadavérica, se vocês esticarem um pouquinho a tuba uterina, vocês vão ver um outro ligamento aqui, ó, que é pertencente, que é chamado de mesosalpinge. Então aqui, ó, tem o ligamento suspensor do ovário, o ligamento próprio, né? Aqui fica também perto da mesosalpinge o mesovário, né? E também o ligamento próprio do ovário. Lembrando que esses ligamentos vão ajudar a fixação do órgão, né, no útero, né? E já que o útero ele se fixa na parede pélvica com o próprio ligamento largo e o ligamento redondo do útero, que nós vamos comentar. Bem, as tubas uterinas, né? As tubas uterinas, pessoal, como eu disse para vocês, é uma parte, um órgão do sistema genital feminino, interno, na qual ela vai fazer o mesmo papel da via espermática no sistema reprodutor masculino. Só que a via espermática do sistema reprodutor masculino, ele é composto por várias estruturas que vai formar aquela via espermática, que são os túbulos seminíferos contecidos, retos, que vão formar a rede testicular, os ductos eferentes, ducto deferente, né, que vai formar o ducto ejaculatório junto com o ducto da vesícula seminal e por fim a uretra para ser expelido. Já aqui no sistema reprodutor feminino, ela é caracterizado por transporte dos gametas, tá? Dos óvulos. Por quê? Ela tem as seguintes partes, tá? Ela tem uma partezinha intramural que a gente considera que é uma partezinha que fica dentro, um pedacinho que fica dentro do útero, e aqui a gente tem o istmo. O que é o istmo na anatomia? Tudo que vocês verem escrito istmo, tá, na anatomia, significa estreitamento, tá? Por exemplo, no útero vai ter um istmo. Quando a gente estuda o sistema digestório, nós temos também uma porta aí de comunicação entre a cavidade oral e a orofaringe, que é o istmo das fauces, que é um estreitamento. Então, aqui nós temos uma parte bem dilatada aqui na tuba uterina, que é chamada de ampola, tá? É onde ocorre propriamente o processo da fecundação. E aqui nós temos o infundíbulo com essas pontinhas aqui, ó, tá? Que são chamadas de fímbrias, na qual uma delas se destaca, chamada de fímbria ovárica, que na verdade, o que ela vai fazer, essa fímbria ovárica? Ela vai abraçar
aqui, ó, o ovário. Porque o que acontece? No ovário ocorre a produção de quê? Dos óvulos, né? Vocês devem ter estudado na histologia, por exemplo, na lâmina, vocês vão ver lá o óvulo primário, o óvulo secundário, terciário, até que ele se torna o quê? Maduro, tá? Aí o que acontece? Esse óvulo maduro, essa fibra ovárica que abraça o ovário, ele vai pegar esse óvulo maduro e vai conduzir aqui até a ampola, né? Aí o que acontece? Lembra que eu comentei com vocês que na tuba uterina tem um ósseo abdominal da tuba? Por quê? Caracterizando aí a abertura da cavidade peritoneal da mulher. Então, quando o espermatozoide ele chega até aqui, ele pega e vai se encontrar com um óvulo aqui, que ocorre o quê? O processo da fecundação. Então a fecundação ela ocorre na ampola. Só que depois que ocorre isso, esse conjunto celular ele tem que migrar para dentro do útero. Para quê? Para ocorrer a implantação dessas células, o desenvolvimento do embrião, onde vai ser desenvolvido o embrião e a formação do feto, que vai abrigar aí um novo ser vivo, que é uma característica do sistema reprodutor feminino exclusivamente. Então, existe também, não sei se vocês já ouviram falar, de gravidez ectópica. O que é gravidez ectópica? A gravidez ectópica é quando esse conjunto aqui de gametas que surgem aí, ele não consegue migrar para o útero. Então, o desenvolvimento celular do embrião, né, ele começa a se formar aí, né, que é chamado de gravidez ectópica. Hoje tem jeito, hoje com a evolução da medicina tem como fazer um encaminhamento celular para dentro do útero, mas muitas vezes isso, apesar dos avanços, é difícil realização desse procedimento. Então aqui a gente tem também um outro ósseo, que é o ósseo uterino da tuba, que vai fazer a comunicação, né? Tem que ter um ponto de comunicação aí entre a tuba uterina e o útero. Bem, o útero, pessoal, ele é um órgão único, tá? Do sistema reprodutor feminino, tá? Ele vai servir também para canal do parto, né? E ele tem quais são as partes, né, que caracterizam o útero, né? Aqui a gente tem, olha, o fundo do útero, sei lá, né? Eu tenho minhas viagens morfológicas, parece uma pera invertida, né? Então, olha só, o fundo, né? O corpo, aqui o istmo do útero e o colo do útero. Bem, o útero, né, ele é caracterizado por essas partes. Ele, como eu disse para vocês, né, os órgãos internos da mulher, ele está sempre localizado aí entre a bexiga urinária e o reto. Aqui mostrando uma posição normal aí do útero, né? Lembrando, tá, que o útero ele pode variar de forma, tamanho, posição e estrutura. E essas variações, tá, vão depender da idade, do estado de plenitude, de vacuidade da bexiga e do reto, e sobretudo também do estado de gestação,
tá? Quando ele é visto lateralmente, o útero está curvado anteriormente sobre si mesmo, de modo que o corpo angula em relação ao colo do útero. Diz então que o útero está em antiflexão, tá? Como mostra aqui, tá? Antiflexão. Já por outro lado, né, a aversão é um movimento de rotação do corpo do útero ao redor de um eixo que passe pelo istmo e que permita ao corpo deslocar em diferente do colo, sem que mude o ângulo entre o corpo e o colo. Quer dizer, resumindo, né, que conforme o fundo do útero se incline para trás ou para frente, né, que vai dar essas características aí de posição que vocês podem encontrar como retroflexão ou também chamado de antiversão ou retroversão, que é uma outra posição que vocês podem encontrar, tá? Então depende muito da idade, do estado funcional do reto, da bexiga urinária. Então vai fazer com que isso seja um pouquinho diferente. Bem, os ligamentos, né? Como eu disse para vocês, o útero ele se prende na pelve para o próprio ligamento largo aí do útero, que como vocês viram, né, na imagem, vocês vão ver isso na peça, que é dele que surge todos esses ligamentos pertinentes a cada estrutura do sistema reprodutor feminino. Então nós temos o ligamento redondo do útero, o ligamento transverso do colo do útero. O ligamento redondo, ele é característico de uma faixa de tecido fibroso, bem estreita e achatada, que se prende ao útero imediatamente à inferior desembocadura da tuba uterina, como vocês podem ver aqui. Nós temos também um outro ligamento, tá? Que é chamado ligamento transverso do colo do útero, que é uma lâmina fibrosa formada pela face subserosa e por tecido adiposo de cada lado do colo da vagina, onde, né, vai passar aí também uma artéria, chamada artéria uterina, né, que vai cobrir a parte superior desse ligamento transverso do colo do útero. Bem, as paredes, tá, do útero, nós temos, né, a parede interna, né, que é essa daqui, ó, a parte mais interna, que é chamado de endométrio, tá? Que vai sofrer várias modificações, né, durante o ciclo menstrual e também durante a gravidez. Nós temos uma média, tá? Que é chamada de miométrio, que tem fibras musculares livres, constituindo aí a maior parte, né, da parede uterina. E a perimétrica, que é derivado do peritônio, constituído de uma túnica serosa pela subserosa. Bem, aqui nós vamos falar, né, sobre a vagina, tá? A vagina é um órgão feminino da cópula, na qual ela vai receber o sêmen e serve para escoamento do sangue menstrual e também secreções uterinas e também no parto. E dá passagem, né, para o produto conceptual, que é o sêmen. Bem, a vagina é um tubo cujas paredes normalmente se tocam, e no seu exame clínico, tá, no exame do colo de útero, o médico coloca um aparelho para afastá-la e comunica
né, superiormente com a cavidade uterina através do ósseo do útero e inferiormente pelo vestíbulo da vagina através do ósseo da vagina. Bem, nós temos também, olha, a superfície, né, interna da vagina na mulher adulta, né, é lisa na parte superior, quer dizer, na parte proximal, mas ela apresenta as rugas transversais da parte inferior, que é na parte distal dela, e formado por espessamentos da túnica mucosa e pela presença de muitas e pequenas veias subjacentes. As rugas vaginais dirigem-se para colunas anterior e posterior. Bem, aqui, só para curiosidade, tá? Então, aqui a gente tem a vagina, que tá aqui. Então, um terço dela proximal, ela é lisa, ela é rugosa na mulher adulta, tá? Aqui nós temos, olha, o ósseo uterino, tá? Que é do colo do útero. Então, no exame ginecológico, o médico coloca um aparelho chamado de especo, que dá para ver o que? O ósseo uterino, na qual dá para examinar se tem alguma alteração ou não, pertinente a alguma doença, né, do colo do útero. Bem, aqui, ó, ela vai terminar no ósseo vaginal. E esse ósseo vaginal, ele se enquadra dentro daquele espaço que eu vou comentar, que é o vestíbulo da vagina, que é entre os lábios menores da vagina. Bem, nas mulheres virgens, ela é recoberta aí, esse ósseo vaginal, por uma membrana, tá? De tecido conjuntivo, que é chamado de ímen, tá? Na qual a gente pode encontrar morfologicamente esses tipos: o ímen anular, o ímen septado, o ímen cribiforme e o ímen também imperfurado, que são os tipos de ímen que são encontrados. Bem, quando ocorre a primeira relação sexual, existe o rompimento, tá, dessa membrana aí de tecido conjuntivo, e os resquícios dela, tá, vai constituir aí as chamadas de carúnculas himenais. Bem, vou só citar os órgãos genitais externos. Eu já comentei boa parte das funções. Então, os órgãos genitais externos femininos, nós temos o monte púbico, o monte do púbis, nós temos lábios maiores do pudendo, os lábios menores do pudendo. Aliás, os órgãos genitais femininos externos é chamado de pudendo ou vulva, tá? Então, aqui nós temos os lábios menores, né? Na qual esse espaço aqui, ó, compreendido entre os lábios menores, é formado aí pelos vestíbulos da vagina, né? Na qual a gente encontra o clitóris, o ósseo externo da uretra e o ósseo vaginal. Eu já comentei com vocês a respeito das funções dessas estruturas. Bom, espero que tenha ajudado vocês essa aula, tá? Então, até a próxima. Muito obrigada.